10 investigados na Operação Scala passaram o domingo já em casa. É que o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, revogou as prisões temporárias depois de ouvir a manifestação da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. A operação prendeu empresários, e amigos do presidente Michel Temer. Os presos deixaram a carceragem da Polícia Federal em São Paulo poucas horas depois da decisão do ministro Barroso. Ainda não era meia-noite. Vários carros aguardavam na rua. O advogado José Yunes, ex-assessor da Presidência da República e amigo de Michel Temer, saiu sorrindo e entrou rápido no veículo. O ex-ministro da Agricultura e ex-deputado federal Wagner Rossi, que em 1999 e em 2000 foi diretor-presidente da Companhia Docas do Estado de São Paulo, a estatal que administra o Porto de Santos, foi o único a falar com os jornalistas. Apenas confirmar o que eu falei na entrada, que não tinha nada a ver comigo. Isso foi confirmado e eu agradeço pela presteza com que o ministro Barroso liberou a todos nós. No meio da confusão, o ex-coronel da PM, João Batista Lima Filho, também amigo de Temer, deixou o prédio sem ser notado. Pouco antes, o advogado dele esteve na PF. Na última quinta-feira, quando os policiais chegaram à casa de Lima para prendê-lo, o coronel aposentado passou mal. Ele foi levado para o hospital Albert Einstein e só chegou à noite à Polícia Federal. A PF tentava ouvir o coronel desde o ano passado, no inquérito que apura se um decreto do presidente Temer beneficiou empresas do setor de portos, em troca de propina. Mas nos dias em que ficou na carceragem da PF em São Paulo, Lima continuou quieto. O advogado alegou que ele não tem condições físicas e psicológicas para falar agora. Também foram soltos Milton Ortolã, auxiliar do ex-ministro Wagner Rossi, Antônio Celso Greco, dono da empresa Rodrimar, que atua no Porto de Santos, Carlos Alberto Costa Filho e o pai dele, Carlos Alberto Costa, que é sócio fundador da Argeplan, uma empresa que também tem como sócio o ex-coronel Lima. E os engenheiros Eduardo Luiz de Brito Neves e Maria Heloísa Brito Neves. Os engenheiros foram presos porque os investigadores queriam esclarecer a relação deles com a Argeplan. Os presos foram libertados depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, aceitou o pedido feito pela Procuradora-Geral da República. Raquel Dodge argumentou que o objetivo das prisões, que era de instruir as investigações em curso, já havia sido cumprido e que, portanto, não havia motivo para manter os investigados presos por mais tempo. A prisão temporária venceria nesta segunda-feira. A Polícia Federal já está analisando vários documentos apreendidos na Operação Scala. A única presa no Rio de Janeiro, Celina Torrealba, uma das sócias do Grupo Libra, que também atua no setor portuário, foi solta. Outros 3 acionistas do grupo, Rodrigo Borges Torrealba, Ana Carolina Borges Torrealba Afonso e Gonçalo Borges Torrealba, não foram presos na quinta-feira passada porque estão no exterior. E o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, divulgou um despacho em que explica, então, a decisão de revogar as prisões temporárias da Operação Scala. Como mostrou o blog da jornalista Andréa Sadi no G1, o ministro Barroso afirma: em manifestação datada de 23 de março, a Procuradora-Geral da República requereu a prisão temporária das pessoas identificadas na minha decisão de 27 de março. Em 31 de março, após a realização das diligências de busca e apreensão, bem como da tomada de depoimento dos investigados que foram presos cautelarmente, Sua Excelência requereu a revogação de todos os mandados de prisão, o que incluiu os referentes aos 3 investigados que não foram ouvidos por se encontrarem no exterior. Tal como deferir ao pedido de prisão a pedido da senhora Procuradora-Geral, acolhi igualmente sua manifestação para revogação das prisões. Fica, contudo, explicitado que os 3 investigados que se encontram no exterior deverão se apresentar à Polícia Federal no momento do desembarque e serem levados prontamente para a prestação de depoimentos à Autoridade Policial Federal e aos representantes do Ministério Público Federal. No despacho, o ministro Barroso também afirma:
Após tais depoimentos, tal como feito em relação a todos os demais investigados, ouvirei a Procuradoria-Geral da República sobre a necessidade ou não de decretação de prisão temporária e decidirei a questão. O Grupo Libra é um dos alvos da Operação Scala. Os investigadores tentam desvendar o suposto pagamento de propina em troca de favorecimentos nos contratos. A empresa tem sede no Rio de Janeiro e atua nos setores de infraestrutura e comércio exterior. No início do ano, o Grupo Libra apresentou um novo plano de investimentos e pediu ao governo federal a prorrogação do contrato no Porto de Santos até 2065. Em troca, prometeu investimentos bilionários. O terminal de contêineres em Santos é um dos principais ativos portuários do grupo, que também atua no Porto do Rio. Além de armazenar, transportar e distribuir cargas, a empresa tem negócios imobiliários, produz azeites e já operou um aeroporto em Cabo Frio, no litoral do estado do Rio. Em 2013, uma medida provisória foi votada e teve um artigo modificado, o que proibia empresas devedoras de tarifas portuárias de celebrar ou prorrogar contratos de concessão. O novo texto passou a condicionar essa proibição a uma decisão final e permitiu que as empresas com dívidas prorrogassem os contratos a partir de uma arbitragem dos débitos, ou seja, uma negociação fora da justiça. O Ministério dos Transportes confirmou para a TV Globo que só o Grupo Libra utilizou a arbitragem e afirmou que o valor que a Libra deve à Codesp, a Companhia Docas do Estado de São Paulo e que quer rediscutir, supera os 2 bilhões de reais. A mudança no texto foi feita pelo então deputado Eduardo Cunha, do MDB. A MP virou lei ainda em 2013, mas as regras para que a empresa e o governo tentassem um acordo só saíram em junho de 2015. Menos de 3 meses depois, o Grupo Libra renovou o contrato até 2035. O Grupo Libra divulgou uma nota em que declara que arrendou em 1997 o Terminal 35 em Santos e recebeu a área com vários problemas. Segundo a nota, as diferenças entre as estruturas oferecidas no edital para o terminal e as que de fato foram entregues levaram a Libra a discutir na Justiça a execução do contrato ou a revisão dos valores do arrendamento. Ainda segundo a nota, a Justiça, por meio da arbitragem em curso, definirá até setembro de 2019 se a Libra é devedora ou credora da Codesp e da União. O grupo também afirma que jamais esteve inadimplente e que durante todo o período do contrato pagou os valores incontroversos do arrendamento do Terminal 35 em juízo mensalmente de forma regular, sempre cumprindo as decisões judiciais. A nota prossegue afirmando que desde a renovação da concessão, em setembro de 2015, a Libra paga regular e integralmente todos os valores de arrendamento e que o grupo jamais atuou ilegalmente para a mudança da legislação com vistas a seu benefício exclusivo. Vamos agora, então, ao que dizem os citados. São muita gente falando, então vamos aqui, devagarzinho, ler tudo. A defesa de José Yunes afirmou que ele tem 50 anos de advocacia e reputação ilibada e que jamais foi intermediário de quem quer que seja. Ainda segundo a defesa, José Yunes refuta de maneira taxativa qualquer acusação que tenha a intenção de macular a história dele. A Rodrimar de Antônio Celso Greco declarou que nunca pagou propina a nenhum agente público e nunca autorizou que alguém o fizesse em seu nome. Sobre o decreto dos portos, a empresa afirmou que seus dirigentes atuaram para ajudar a construir o texto como representantes e parceiros das entidades setoriais. Segundo a Rodrimar, o decreto não beneficiou nenhuma empresa. Os advogados de Milton Ortolan afirmaram que ele tem mais de 40 anos de vida pública e sempre agiu com responsabilidade em prol do interesse público. Também declararam que Milton Ortolan não tem absolutamente nenhuma relação com os fatos investigados.
A defesa de Eduardo Luiz de Brito Neves e de Maria Heloísa Brito Neves tem afirmado que os dois são inocentes e que isso vai ser demonstrado oportunamente. Os advogados de João Batista Lima Filho têm declarado que ele nega qualquer envolvimento em supostas irregularidades investigadas. A defesa de Carlos Alberto Costa e Carlos Alberto Costa Filho também tem afirmado que os dois não estão envolvidos com os fatos investigados e que eles não cometeram qualquer irregularidade. São essas, então, as respostas.